Muito bem. Então, a gente gostaria, nesse momento, de dar início, então, à apresentação, né? Nós vamos abordar, então, um tema bastante importante na cultura do milho, que diz respeito ao manejo da cigarrinha, né? Na verdade, é o manejo do complexo do enfesamento e viroses, né? Que são transmitidas por essa cigarrinha. Então, esse é um assunto atual, é um assunto que traz, de fato, muita preocupação para o produtor. A gente tem visto nas últimas safras, aqui na região sul, né, do Brasil, os 3 estados principalmente, prejuízos muito grande, podendo chegar a 100% da lavoura, dependendo o híbrido, dependendo o manejo que foi feito, né? Então, isso impacta diretamente a rentabilidade, né, do nosso agricultor e, de fato, nos preocupa muito como técnicos, também como pesquisador. Nós temos, então, alguns resultados, eu diria que é uma grande inovação, né? Nós estamos buscando ferramentas alternativas que venham a complementar esse manejo, né, do complexo aí do enfesamento, e uma dessas alternativas, de fato, é a indução de resistência, né? Então, a gente está vendo aí, já com vários resultados a campo, a colaboração, a sinergia, né, dos indutores de resistência quando associados ao manejo do complexo do enfesamento. Então, nesse sentido, a gente gostaria de apresentar os trabalhos que foram realizados aqui na nossa estação, em Passo Fundo, com o produto da Vida AgroScience, o F100. Né? Primeiramente, então, mostrando um pouco do cenário, né, como que foi a questão do clima aqui na nossa região norte do estado, do Rio Grande do Sul. Nós tivemos, de fato, assim, um ano bastante dramático, né, com relação a chuvas, né, na verdade, está sendo uma sequência aí já de 3 safras, né, com baixas precipitações. O ensaio esses trabalhos que eu vou apresentar, eles foram semeados 29 de dezembro, né, de 21, e a colheita se deu aí 10 de julho, né, portanto, assim, é mais um milho safrinha, né, a gente procurou, de fato, colocar, validar, né, a todas as tecnologias, exatamente num cenário de alta pressão da praga, né. E, além disso, também é importante relatar, né, como nós não tivemos, assim, um ano de chuvas, né, os milhos que foram semeados ali na safra normal, setembro, né, esses vieram a morrer, né, eles não, a seca, né, acabou, de fato, eliminando, não tivemos safra de verão, alguns produtores, talvez, com irrigação, né, mas, enfim, esses resultados, então, eles nos levam aí a um milho de safrinha, né? E mesmo nessa época de safrinha, né, vocês observam que a gente teve, de fato, assim, em janeiro, né, principalmente, um baixo volume de chuvas, né? Fevereiro e março já voltando a chuva, né? E depois, no final ali, abril e maio, né, quando não se tinha mais ainda soja, principalmente no campo, a chuva volta com toda a intensidade. Com relação à temperatura, também temos aqui na nossa estação, né, as médias aí, mostrando que tivemos, de fato, né, um janeiro com altas temperaturas, né, próximos a 40 graus, baixa umidade relativa do ar, né, portanto, um estresse, além de hídrico, também térmico. Muito bem. Então, falando especificamente, né, da cigarrinha do milho, né, essa praga aí que tem trazido grandes prejuízos, né, nas lavouras de milho, nada mais é do que um inseto, né, um inseto sugador, né, um inseto que, se a gente analisar o potencial de dano dele, é nulo, né. Na verdade, ele é só o vetor, né, ele transmite através do seu aparelho bucal, né, quando ele penetra o seu estilete nos vasos ali da planta de milho, ele transmite, então,
os molicutes, né, que são, na verdade, bactérias sem parede celular, né, viroses também, eles podem ser transmitidas, né, e esses molicutes, eles causam, de fato, doenças, né. Então, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que a cigarrinha, ela é um agente causador de doenças, né. O enfesamento nada mais é do que uma doença, né. Então, nós temos 3 tipos de enfesamento. O primeiro é o pálido, né? Aqui mostrando os sintomas, tá? É um molicutes, piroplasma. Temos também o vermelho, né? Muita gente confunde com deficiência de fósforo, tá? Mas é também um fitoplasma, né? E por último, o vírus, né? Uns chamam de raiado fino, outros risca do milho, tá? Sintoma bem característico, né? Então, também aí se juntando aos molicutes desse vírus, tá? Esses 3 sintomas, eles podem acontecer de forma conjunta, na mesma lavoura, ou de forma individual, tá? Por exemplo, nessa safra a gente observou, eles, dependendo o híbrido, dependendo da situação, eles se mostram uma intensidade mais um sintoma, varia muito isso, né? Muito bem. Com relação à dinâmica da praga, né, da cigarrinha, também eu gostaria de fazer algumas considerações importantes, né? Primeiro, a praga, ela gosta, né? Ela tem, de fato, assim, vários hospedeiros, né? Aqui mostrando a situação atual aqui no nosso estado, né? Nós estamos encontrando a cigarrinha em plantas de trigo, plantas de aveia, né? Agora no inverno mesmo, né? E isso torna, de fato, assim, uma ponte verde, né? Constrói uma ponte para os plantios de milho agora em setembro, né? Nesse sentido, a gente acredita que a região sul, né, os 3 estados aí do sul, sejam, de fato, assim, a zona mais, o potencial de maior dano dessa cigarrinha no milho, né? Porque se nós analisarmos o centro-oeste, né, a milho safrinha, é uma janela muito bem definida, muito clara, né? Então, assim, não existem grandes variações quanto à época de semeadura. Agora, aqui na região sul, não. Nós temos milho que é plantado desde o final de julho, aqui na fronteira do estado com a Argentina, né? Até final de fevereiro, né? Então, assim, existe uma amplitude muito grande, né, nas épocas de semeadura, seja milho grão, milho silagem, né? E isso, de fato, então, faz com que a cigarrinha encontre sempre uma planta de milho, ou, no caso aqui, trigo, aveia, como hospedeiro, né? Então, aqui o ciclo biológico, né, mostrando que, de fato, aí, em 24 dias, né, ela consegue fazer uma nova geração, né? E o mais importante de tudo, né? A gente já está vendo agora, nessa nova safra, que está sendo semeada nesse momento, já tem a constatação de cigarrinha aí a partir da fase de charuto do milho, né? Então, assim, acende uma luz vermelha, né? Porque, de fato, a gente está observando, né, nas últimas 2 safras, uma evolução muito grande na população, né, da cigarrinha aqui no sul, né? Normalmente ela era mais observada e trazia prejuízos mais no norte, no Cerrado, né? E agora não, agora ela está de fato encontrando aqui no sul do país um clima, né? Uma condição favorável para o seu ciclo. Outro ponto muito importante também, né? Que nos remete aí ao manejo da cigarrinha é com relação ao período de maior dano no milho, né? Então, aqui a gente está ilustrando, né? A cigarrinha, ela pode atacar desde a fase de charuto, né? Até V5, V6 do milho, né? Ela tem uma preferência, naturalmente, por folhas mais tenras, mais jovens, né? Em função dela ser um inseto sugador, em função da facilidade de penetração do seu estilete. Portanto, o manejo, tanto químico, biológico, né, ele tem que ser intensificado exatamente nessa janela, tá? Normalmente, os produtores começam aí as primeiras aplicações já em V1, aqui V2, né, e se estende aí até V5, V6, tá?
Então, assim, é bem no cedo, né, que a gente tem que fazer o manejo da cigarrinha, né? Aplicações posteriores a essa janela, elas não trazem resultados satisfatórios, tá? Então, a contaminação, né, de fato, ela se dá bem na fase inicial. Esse trabalho que nós vamos apresentar a seguir, ele foi exatamente, então, né, manejado nesse sentido. Nós fizemos 3 aplicações, conforme aqui a figura, né, V1, V2, V3 e depois V5, aí V6, né. Bom, aqui mostrando também uma outra característica, né, dessa interação praga-doença no milho. Nós temos aqui, então, 3 híbridos, né, que foram os híbridos avaliados aí com os ensaios com o F100, né. Veja que interessante, né, essa foto aqui é uma foto com drone tirado no momento ali ainda pré-pendão, né, e veja que interessante, né, você tem aqui em verde um milho, o AS1868, é um milho da Bayer, né, um milho Pro 3, um milho tolerante, né? Tolerante a cigarrinho. Você tem aqui em amarelo o DKB 230 Pro 3 também da Bayer, é um milho já com uma sensibilidade média, né? Veja que já começa a ter sinais aí de ataque, né? Parcelas já com pouca área foliar, né? Tá? E por último, o milho mais sensível, né? O AG 9025, também da Bayer, né? Aqui sim, né, os danos, né, as plantas, é visível, é notório, né, a interferência do enfesamento na cultivar mais sensível. Eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, existe de fato, né, uma tendência, não só no milho, mas também na soja e também propriamente no trigo também, que de fato a gente está caminhando, né, para uma instabilidade, né? Veja que interessante, né? Se nós analisarmos aqui esses 3 híbridos, né? Nós temos aqui um híbrido médio, aqui um híbrido precoce e aqui um híbrido hiperprecoce, né? Ou super precoce, tá? Então, olha que interessante, né? Quanto maior a precocidade do híbrido, né? O ciclo mais curto, né? E geralmente essa característica de precocidade ela vem também atrelada, né, junto com altos tetos produtivos, né? Veja que interessante. Quanto maior essas duas características, precocidade e produtividade, maior também é, né, de fato, a sensibilidade ao enfesamento, né? Então, em outras palavras, o que a gente está vendo no campo é uma tendência genética, né, em todas as culturas, aonde o melhorista ele vem buscando precocidade, produtividade, né? Isso. E ao mesmo tempo a gente acaba perdendo a rusticidade, né? Nós não temos hoje a mesma rusticidade que tínhamos no passado, né? Isso vale para soja, vale para trigo e aqui no milho, né? Então, assim, nos preocupa muito essa instabilidade, né? Nós temos visto em outras regiões, em outras culturas, por exemplo, o próprio cerrado, né? Anomalias na soja, quebra de haste, grãos podres, né, na vagem, né? E, então, tudo isso são consequências desse avanço no melhoramento em busca de produtividades cada vez maiores, né? Somadas à precocidade. A planta não tem um tempo hábil para suportar, né, para resistir ao estresse provocado pela doença ou por outro xenobiótico, né? Então, de fato, isso nos traz, assim, uma grande reflexão, né? Isso impactou diretamente as empresas que vendem semente de milho, né? Esses 2 híbridos aqui, o AG 9025, o 230, são líderes de mercado aqui na nossa região. E, de fato, isso muda toda a estratégia da companhia, muda todo o planejamento de uma fazenda, né? Então, assim, eu preciso entender que existe uma relação direta entre o manejo do enfesamento, a genética do híbrido, né, a tolerância que ele tem a essa doença, né, e além de tudo a dinâmica da praga, né.
Então, essas três coisas, de fato, são as principais, no meu ponto de ver, com relação ao manejo. Muito bem. Então, entrando diretamente, né, nos resultados aí com o F100, né, pensando como uma ferramenta na indução de resistência, haja vista que nada mais é do que uma doença, né, o complexo de enfesamento. Aqui nós temos, então, os três híbridos, né, em amarelo, o híbrido sensível, em escuro aqui, o híbrido tolerância média, e em vermelho, né, o híbrido tolerante ao enfesamento. Então, veja que interessante. Vamos pegar o primeiro cenário aqui, ó. Eu vou circular para todo mundo entender. Vamos pensar num cenário onde o produtor faça apenas aplicações com inseticidas químicos, né? Aqui, no caso, a gente usou o Curbix, que é o Equiprole, é um produto referência, é um produto da Bayer, é um produto top de linha, né, tá? E duas aplicações de acefato, né? É o Perito aqui da UPL, tá? São produtos já consagrados aí no controle da cigarrinha, tá? Então, nesse cenário só de controle químico, né? 3 aplicações dentro daquele time específico, né? Vejam vocês que o nível de controle, aqui é porcentagem de controle de enfesamento, né? Ele não passa dos 50%, tá? Isso num híbrido mais tolerante, né? O híbrido sensível, de fato, o controle é muito fraco, né? Agora vamos pensar num cenário onde a gente possa manejar a cigarrinha com produtos biológicos, né? Então, também, a gente buscou no mercado a Bovéria, né, o Metarriso, são produtos inseticidas biológicos, né? Aqui, no caso, são produtos da Vitia também, produtos já consagrados no mercado, né? Então, vejam vocês que nesse cenário, só com biológicos, né, o controle tende a ser um pouquinho menor do que o químico, né? E especialmente no híbrido sensível, o controle é zero, né? Aqui também aquela a falsa expectativa, né? Ah, eu vou usar um biológico, mas se eu tenho um híbrido sensível, é zero o controle. Não tem força, né? E por último, o cenário onde a gente junta, então, né? O controle químico, né? Mais o controle biológico. Nos parece ser essa a estratégia que devemos seguir, né? Associação de inseticidas químicos com os biológicos, né? E vejam que, de fato, existe uma sinergia, né? Você tem ganhos, olha, você sai de 48, 62, 44, 58, né? Entretanto, o teto de controle é muito baixo ainda, né? Não passa de 60% no milho safrinha. Né? Então, assim, aqui começam a aparecer os danos, aparecem prejuízos no final, né? Então, como instituição de pesquisa, a gente começou a buscar ferramentas alternativas, né? Vamos, quem sabe, associar isso à indução de resistência, né? Uma nutrição inteligente, né? Que possa ajudar a planta a diminuir o nível de estresse, né? Estresse oxidativo e, ao mesmo tempo, também induzir a síntese de todo o sistema de defesa da planta. E esse produto, então, foi o F100, né? Aqui nós usamos, então, também 3 aplicações do F100, né, na dose de meio litro cada uma, tá? E aqui está a prova real, né? É a prova real de que só o indutor isolado, sem químico, sem biológico, ele também tem um efeito no controle do enfesamento, né? Aqui você observa, olha, aqui químico, aqui biológico e aqui só o indutor. Porém, não é a nossa melhor resposta. Nós precisamos, sim, do indutor, mas, logicamente, que associado, né? Associado às demais ferramentas, né? Por exemplo, quando eu pego o F100 e associo aqui com os inseticidas químicos, né? Você compara aqui, ó. Aqui eu tenho químico isolado e aqui eu tenho químico mais F100, né? Olha a sinergia no controle, né? Você tem um plus, você tem ganhos significativos, tá? Da mesma forma, quando você pega o F100 mais os biológicos e compara os dois, olha aí, né? Inclusive no híbrido sensível, onde não tinha controle, agora temos, né? Então, de fato, assim, eu estou muito confiante, né, nesses resultados com o indutor de resistência F100, né? Você pega aqui, ó, inseticidas isolados,
os mesmos inseticidas mais o indutor, né? Olha a diferença de 62, eu vou para 83, são 20% a mais de controle, né? De 78, de 58, perdão, eu vou para 75, são mais 20%, quase 20% de controle a mais, né? Então, de fato, tudo isso foi muito surpreendente, é uma grande inovação, né? E faz parte isso da nossa visão como instituição de pesquisa, né? A gente está aqui para buscar novas ferramentas que venham a somar, que venham a minimizar, né, os danos de doenças, de pragas, né? Então, de fato, assim, foi muito interessante esse resultado. Agora, eu gostaria de aprofundar um pouco mais esses trabalhos, né? Vamos falar híbrido por híbrido, né? Vamos pegar aqui primeiro o AS1868, classificado como tolerante, né, ao enfesamento. Então, aqui nós temos, além dos dados, né, aqui em azul, do enfesamento, nós temos também a produtividade, que é o fator principal. Eu quero saber qual o impacto que a cigarrinha, que o enfesamento deixou na minha lavoura, né? Então, vejam bem, ó, esse híbrido, na testemunha, nós colhemos 112 sacas, né, milho de safrinha, tá? Quando eu fiz só o controle químico, eu tive uma resposta de 11 sacas a mais, tá? Isso é uma consequência do controle, né? Ser um controle razoável, 50%, tá? Quando eu fiz o mesmo inseticida, né? Aqui, mais o indutor, o F100, eu tive um ganho de controle e eu tive um incremento produtivo. 8,3 sacas a mais, só o controle químico, tá? Outro cenário aqui, ó. Vamos pegar só o controle biológico, né? Eu tive aqui um ganho de 9 sacas em relação à testemunha, e quando eu botei o indutor, o F100, 7 sacas a mais, tá? E o melhor dos três cenários, né, é quando, de fato, a gente trabalha, então, né, o químico, mais o biológico, mais o indutor. Olha aqui a resposta no controle, né, de plantas sem enfesamento, e isso me leva, então, né, a produtividades maiores, aí, 16 sacas a mais em relação ao tratamento só com químico e biológico, tá? Então, assim, a gente tem a consciência, né, da necessidade dessa construção, tá? Hoje me parece totalmente viável economicamente, tecnicamente, né? Essa associação do químico, biológico mais o indutor, tá? Aqui, por último, só para mostrar, né, o efeito do indutor comparado aí com a testemunha, tá? Também produzindo um efeito positivo, tá? Lembrando vocês que quando a gente aplica, por exemplo, o F100 no milho, tá? Nessas fases aí iniciais, ele traz também um efeito secundário em doenças, né, como mancha branca, outras doenças que venham a acontecer na cultura. E mais do que isso, ele também tem mecanismos, né, nutricionais, ele tem na sua composição ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, né, nutrição, né, que levam a um nível de estresse menor em toda a planta, né? Então, assim, ele também constrói um sistema antioxidante na planta, né? Além da indução de resistência. Então, no campo, esse híbrido tolerante, né? Aqui a testemunha mostrando que, de fato, assim, tem plantas, né, com enfesamento, mas aqui mostrando a mesma situação mais o indutor. Vejam que aqui eu tenho uniformidade de espiga, aqui eu não tenho, né? O enfesamento, como ele entra nos vasos, especificamente no floema, né? Ali é toda a translocação dos fotoassimilados, carboidratos, açúcares, isso desregula todo o metabolismo da planta, né? Então, você tem já uma sincronia aqui, pendão, espigamento. E aqui o mesmo híbrido, né? Mostrando, então, aqui ó, os três cenários, ó. Só químico, químico mais indutor. Olha a massa verde aqui, o espigamento, tá? Só biológico, né? Vejam que até a coloração é diferente. Isso aqui é enfesamento, tá? É o vírus, né? Da risca, tá?
E aqui mais o F100 com o biológico, né? Muda completamente, tá? E aqui o melhor cenário, né? Químico e biológico mais o indutor. Então, de fato, assim, é muito impactante, né? É visual a diferença, né? Porque o milho, ele expressa, de fato, o enfesamento dependendo da tolerância do híbrido. Vamos analisar agora o híbrido DKB 230, né? Um híbrido com tolerância um pouquinho melhor pior, perdão, do que o anterior. A mesma coisa, tá? Vejam que aqui nós tivemos já uma produtividade bem baixa, né? Ele sentiu mais o impacto aí da cigarrinha, tá? Ele tem, claro, ele é um híbrido precoce, né? Tá? Aqui nós temos, de fato, assim, um controle menor, né? Uma resposta em relação à testemunha só com o químico ali, tá? E aqui quando eu associo o indutor, né? Um ganho aí de quase 6 sacas a mais, aonde comparado só com o químico. Com relação ao biológico, né, o cenário de biológico, a mesma coisa, tá? O indutor aumentou o controle, aumentou a produtividade e o principal, né? Ele trouxe um incremento aí da ordem de 15 sacas a mais em relação a só biológico, tá? E por último, né, o cenário que a gente entende ser o melhor, né? Químico mais biológico e mais o indutor aqui do lado. Um ganho de controle, ganho de produtividade, trazendo aí 14 sacas a mais. Tá? Então, assim, cada híbrido, em função da sua tolerância, em função do seu potencial produtivo, vai trazer um incremento. Tá? Aqui mostrando, então, o 230, olha a testemunha, né? Ele é bem mais sensível do que o anterior, olha aqui, ó. Não tem plantas. É muito forte, né? O impacto do enfesamento. Aqui com o indutor também sente, ó. Isso aqui tudo plantas enfesadas, né? Mas um pouquinho melhor, tá? Mostrando que, de fato, se nós ajudarmos a planta, né, a fortificar o seu sistema de defesa, nós vamos ter resultados melhores, né? Aqui, então, o 230, né? Olha, só químico, um controle muito baixo, químico mais indutor, biológico isolado, biológico mais o F100, né? E aqui o cenário dos dois juntos, químico e biológico, e aqui mais o indutor. Lembrando que todos esses cenários onde foi o indutor produziu mais em relação ao tratamento padrão. Bom, por último, então, nós temos, de fato, o híbrido 9025, é o mais sensível, né? É um híbrido hiper precoce. Esse material é muito plantado na nossa região, né? No passado, ele foi responsável por vários tetos produtivos, né? Muitos campeões de produtividade plantaram esse híbrido aqui na região, né? Porém, agora a gente está vendo, de fato, essa dificuldade, né, dele em suportar o ataque aí da cigarrinha, né? Então, veja bem, olha aqui, ó, né, o impacto da cigarrinha num milho de safrinha com alta sensibilidade, né? É 20, 30 sacas por hectare, né? O que a gente constatou no campo? Além da morte de plantas, as plantas que conseguiram sobreviver ficaram totalmente débeis, né? Não conseguiram sincronia, pendão, fazer espigamento, né? E além disso tudo, a raiz da planta fica morta, né? A planta não tem sustentação. O enfesamento ataca também o sistema radicular. A planta não consegue resistência a vento, resistência às intempéries do clima, né? Ela acaba caindo, né? Então, por isso o agrave aí também na produtividade, tá? Mas vamos lá. Pensando só no cenário de químico, tá? Veja aqui um ganho, né? Com o indutor, tá? Esse ganho é uma consequência aí do melhor controle, né? Aqui o biológico, né? Aquilo que nós falamos, ó. O controle biológico, num híbrido sensível, ele não tem expressão, tá? Por isso a resposta aqui não deu um saco a mais, tá? Porém, se você fizer um indutor, você tem um ganho, né? Você tem uma resposta melhor do que trabalhar só o biológico isolado, tá? E aqui, por último, né? Mostrando, então,
que nesses híbridos mais sensíveis, não temos outra alternativa, né? Temos que fazer força total, começando com tratamento de sementes, com inseticidas neonicotinoides, né? E, além disso, começar com químico, com biológico, associados com a indução de resistência, tá? Olha a resposta aqui, ó. 17 sacas a mais em relação a só químico e biológico, né? Claro que nós temos que avaliar também um outro ponto importante aqui, né? Esses híbridos muito sensíveis, automaticamente eles vão ser condenados, tá? Eu não vejo, assim, um futuro para eles em relação a essa situação do enfesamento, né? Hoje, se você pegar um custo de produção de milho, você tem algo em torno aí de 100 sacas, né? Em função do custo da ureia, custo do fertilizante de base. E quando você se depara com um resultado desse, você acaba ficando assim, né, inseguro, né? Olha, então eu vou ter que optar por materiais realmente, né, de tendência mais tolerante, tá? Por isso que as empresas de milho estão muito preocupadas. Na verdade, a cigarrinha tomou de assalto, né? Pegou de surpresa todo mundo, produtor, empresas, melhoristas, né? E de fato isso muda toda a dinâmica, né? De cultivares aí no milho, tá? Bom, aqui então as fotos, né, das parcelas aí do híbrido 9025, ó, testemunho, tá? Vejam aqui, ó, não tem espiga, né? Aqui com F100, pelo menos você tem alguma planta com espiga, tá? Aqui mostrando os 3 cenários, ó. Olha aqui o biológico, ó. Não funciona, tá? Então, assim, é uma ilusão você achar que se você tem um híbrido sensível, só uma ferramenta vai suportar toda a pressão da praga, né? Então, de fato, nessas cultivares mais sensíveis, esses híbridos, nós precisamos força total, né? Precisamos, de fato, construir um manejo do enfesamento, tá? Então, todos os 3 cenários, só químico, só biológico, químico e biológico, nos levam, né, a ganhos de eficácia e ganhos de produtividade quando eu associei o indutor UFC, tá? Bom, aqui também eu trago uma outra reflexão, eu já estou encerrando aqui. Nós temos também que seguir muito agora com esse segmento de pesquisa no enfesamento, mas me parece também, assim, muito importante a gente aprofundar essa questão da sinergia ou antagonismo, né, dos produtos biológicos com os inseticidas, tá? Na verdade, esse aqui é um trabalho feito aqui pelo Teles, né, de 2021, onde ele estudou, então, aqui os principais inseticidas do mercado, né, nome do principal ativo, tá? A dose testada, né? E, de fato, com o principal biológico inseticida, a Bovéria, né? Que é hoje todas as aplicações de cigarrinha estão sendo feitas com esse biológico, né? Então, aqui nós temos uma escala, né? Exatamente mostrando a compatibilidade, tá? Por exemplo, se você pegar aqui o primeiro, né? Um acetamiprid mais um fenipropatrina, você é tóxico, né? Você acaba interferindo na ação do biológico, né? Então, assim, nós temos que também aprofundar essa questão, tá? Quando a gente lida com organismos vivos, no caso biológicos, é lógico que eles vão ter uma interferência, né? Agora, assim, isso, claro, vai ter muito pano para manga, muita discussão, né? A gente precisa dos biológicos, sem dúvida, né? Agora, é inegável que quando eu trabalho uma nutrição, no caso, um indutor de resistência, a gente não entra nessa praia, né, de compatibilidade. A gente não tem esse antagonismo com o inseticida, né? Pelo contrário, nós vamos ter uma potencialização. Se você pegar, por exemplo, ali o F100 que tem ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, eles são agentes que aumentam, quebram a tensão superficial da tecnologia de aplicação, eles aumentam o carreamento dentro da planta do próprio inseticida, né? Assim como também do próprio biológico, tá? Então, aqui a gente acaba encerrando, né?